Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso sobre a vida, reflexões sobre a vida. Eu não pedi para nascer. Estamos aqui, eu e Dom Antônio, muito felizes com esse nosso segundo encontro. Também gostaríamos de agradecer, inclusive, as pessoas que estão já assistindo a nossa primeira aula. Temos recebido alguns comentários, pessoas que já estão se inscrevendo para o nosso sorteio, que eu vou explicar já já. Então, muito obrigada pelas visualizações, pelo seu interesse no que a gente tem compartilhado. Estamos fazendo isso com muito carinho, com muita dedicação. Então, muito obrigada. Então, hoje, se você estiver também assistindo a gente, faça seus comentários, compartilhe, se inscreve aqui no canal do YouTube, para você ir acompanhando as próximas aulas também. Eu sou Ana Paula Pingarilho, já me conhecem, mas só para reforçar, eu sou Ana Paula Pingarilho, sou psicóloga, hipnoterapeuta, uma pessoa humana que sou apaixonada pelas outras pessoas. Essa é a minha forma de olhar para o mundo. E queria contar para vocês, antes de passar a palavra para o Dom Antônio, para ele também dar boa noite e começar com nossa aula de hoje, lembrar o nosso tema de hoje e falar desse sorteio que a gente está promovendo. Então, a aula de hoje, que é a nossa segunda aula, é escolher na vida ou encalhar na vida. Esse tema é interessante, hein? E a gente está pensando, né? Nós montamos um sorteio para você que está assistindo a gente, que quer se inscrever, como é que você faz e o que você vai concorrer? A gente vai sortear esse livro aqui de Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Então, a gente vai fazer esse sorteio e o sorteio de um almoço, onde esse almoço a pessoa vai ter a nossa companhia, né, Dom Antônio? Estaremos nós três juntos, a pessoa sorteada, que vai ser um prazer, estamos, inclusive, ansiosos para saber quem vai ser o sorteado ou a sorteada, e faremos um almoço. Para as pessoas que estão fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, que já se inscreveram, para tranquilizar, a gente vai fazer um almoço online. Então, eu e o Dom Antônio estaremos presentes almoçando, os dois, podendo conversar com você online, que foi sorteado, que vai estar fora do Rio de Janeiro ou fora do Brasil. Então, não vai ter problema caso você não more aqui no Brasil ou você não queira presencialmente por conta desse momento que a gente está vivendo, então a gente vai respeitar, mas a gente faz esse pedido, né? O Dom Antônio já tem as 2 vacinas, eu já fiz a minha primeira vacinação, então a gente está convidando para esse encontro que entendemos que, claro, com todas as medidas até o momento que a gente for fazer esse sorteio, que a previsão é para o dia 3 de junho, para a gente fazer esse sorteio, e depois vamos agendar o dia desse evento, a gente vai estar mais protegido, é o que a gente espera. Muito bem. Importante, para você se inscrever, você precisa ir lá no meu Instagram, que é @AnaPaulaPingarilho, e lá você pode procurar uma publicação desse nosso curso, que é do dia 16 de abril, uma publicação do dia 16 de abril, que tem o flyer desse nosso curso, e você vai lá nos comentários e coloca o seu arroba do Instagram, porque o sorteio vai ser baseado nas pessoas que colocaram o arroba. Então, o arroba é muito importante para você participar do sorteio. E estamos aqui esperando, ansiosos para saber com quem a gente vai almoçar. E nesse almoço a gente vai ter, a proposta é que a gente tenha uma troca espiritual, né, com a presença do Dom Antônio, né, uma orientação e um olhar psicológico também, com essa dobradinha que a gente está pensando em fazer. Muito bem, vamos começar. Dom Antônio, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na primeira aula e dando esse passo que será hoje sobre, como a Ana Paula já anunciou, escolher na vida ou encalhar na vida. Uhum. Penso que todos nós sentimos, como se costuma dizer, um friozinho na barriga quando temos que escolher algo, quando temos que decidir sobre algum assunto na nossa vida. Porque toda a decisão, toda a escolha, às vezes vai acompanhada de um pressentimento que nós queremos escolher com o êxito garantido. Decidir sabendo que vamos conseguir
imediatamente e plenamente o que queremos atingir com aquela decisão. E eu queria já desde o início da nossa aula colocar essas duas palavras, escolha e êxito, ou decisão e vitória. Não são palavras que necessariamente seguem-se uma a outra. O êxito não necessariamente segue a escolha e a vitória à decisão. Porque muitas outras pessoas ou fatores fazem parte daquela escolha, daquela decisão. E, às vezes, até independentemente da nossa vontade, esses outros elementos que compõem a nossa decisão podem influenciar no resultado. Há uma comparação muito interessante para ver que não há sequência imediata entre escolhas na vida e êxitos e vitórias na vida. Eu gostei muito desse exemplo porque visualiza bem o que eu estou dizendo nessa introdução da aula. É muito mais importante a gente colocar uma escada na parede certa do que chegar no último degrau da escada numa parede errada. Nós estamos preocupados em chegar ao último degrau da escada, mas muitas vezes alcançamos esse êxito, mas a nossa decisão foi errada porque colocamos na parede que não devia ser. Então, um pintor, a primeira coisa que ele faz quando vai pintar ou restaurar uma parede é decidir qual é a parede. Depois ele começa, degrau por degrau, para chegar até o alto da parede. Mas já pensaram, eu já visualizei isso, se um pintor coloca a escada para pintar uma parede que não era para ser pintada, a pessoa que encarregou o pintor dessa tarefa vai ficar bastante aborrecido e até mesmo bravo. Ele falou, não era essa parede que eu queria que você pintasse, era outra. O que é esse exemplo que traz consigo, né? Que muito mais importante do que o êxito das decisões é ter a coragem de decidir. Ainda mais na época atual, porque toda decisão supõe assumir um compromisso, supõe dar um passo na vida que nos compromete. Por isso que o título está muito bem escolhido, Escolhas na Vida ou Encalhar na Vida. Quem tem medo de assumir compromissos vai ficando indeciso e vai encalhando na vida. É preciso ter bem presente que decidir-se, escolher, compromete. Coloca-nos numa direção de vida, e aqui não vou fazer avaliação se é uma decisão certa ou errada, mas nos coloca num caminho na vida que nos compromete. Se é uma decisão errada, isso traz suas consequências que a gente tem que assumir. Se é uma decisão certa, isso exige de nós perseverança naquela decisão para poder chegar ao que almejamos. Então, essa introdução eu queria trazer para vocês que a vida é um projeto. É um projeto que nos foi confiado pelo nosso Criador. A cada um de nós cabe a realização de um projeto que tem no Criador o grande projetista. Viver é realizar um projeto. E, ao realizar o projeto, nos realizamos através do projeto. E,
E por isso toda decisão supõe um passo prévio para o que eu quero realizar na minha vida e, consequentemente, realizar. É um projeto transitório, é um projeto definitivo, é um projeto que vai se desdobrar e vai me beneficiar e comigo outras pessoas. É um projeto que eu entendo que tem uma dimensão muito maior, muito mais elevada, que é o que Deus pensou para mim. Há uma frase na Bíblia que causa um certo tremor e temor, que está lá no livro de Isaías, quando Deus revela que nos conhecia antes de sermos concebidos no seio de nossas mães. E antes que nascêssemos, ele já nos chamava. São duas frases que seguem-se uma a outra, né? Antes que fôssemos concebidos, ele já tinha um projeto de vida para nós. E antes que nascêssemos, depois da concepção, ele já nos chamava a assumir esse projeto. Eu sei que numa linguagem religiosa fala-se de vocação. A vida não é fruto de um destino cego, do acaso. Todos nós nascemos com uma vocação. Fomos chamados à vida para realizarmos um projeto divino, através do qual nós nos realizamos e do qual dependerá a realização de muitas pessoas. Daí que, se não fazemos as escolhas essenciais, podemos encalhar o dom mais precioso que nós temos, que é viver. Podemos ser como esses museus de navios encalhados ou de aviões no aeroporto, mas que estão lá enferrujando, porque já passaram da época em que eles voavam. Né? E a vida, nós não podemos vê-la como um museu de navios encalhados ou como um museu de aviões enferrujados. Nós somos criados por Deus para navegar em altos mares, para voar em grandes altitudes. E isso começa com uma decisão pessoal e fundamental. Levantar voo, remar ou zarpar em direção a altos mares. Porque a vida é uma viagem. Por isso a simbologia do mar e do céu nos ajuda bastante a ver que não podemos ficar na areia, nem ficarmos aí parados num canto de um aeroporto. Nós temos que tomar a decisão primeira. É a mais difícil. O que eu quero da minha vida? Quais são as escolhas que eu irei tomar em função desse meu querer fundamental? Porque aí talvez seja mais fácil a gente decidir por uma profissão do que por um projeto, por um processo de realização da própria vida pessoal. Já é difícil decidir qual profissão vamos escolher, especialmente se a gente leva em consideração fatores econômicos, né? Qual profissão que vai me ajudar a me sustentar minha família, ter os necessários para viver. Essa é uma decisão difícil, ainda mais nos dias de hoje, que é uma época muito difícil para conseguir emprego, conseguir bons salários, mas é uma decisão, comparativamente às decisões pessoais, é uma decisão fácil. Decisão fácil. Escolher a profissão.
Mas saber a vocação e querer realizá-la é uma decisão difícil. Por isso, as decisões pessoais são muito mais importantes do que as decisões profissionais, ou decisões sobre assuntos ou questões mais leves na vida, né? Uma coisa é eu decidir sobre a minha vocação, outra coisa é decidir que sapato eu vou comprar, que bolsa eu vou adquirir, se isso vai combinar com tais e tais roupas, né? São decisões que fazem parte do nosso dia a dia. O que nós não podemos fazer, e aqui todos vamos entender bem, nós não podemos terceirizar decisões pessoais, terceirizar decisões essenciais, por medo dos compromissos, né? Ou por medo de assumir uma posição que deverá ser mantida ao longo de toda a vida, porque as decisões essenciais são para sempre. As decisões profissionais podem mudar com o transcorrer do tempo, e isso é uma experiência universal, né? Então, eu começaria, Ana Paula, com essa pergunta, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Você tem medo de decidir sobre o que na sua vida? Boa essa pergunta, hein? Você tem medo de decidir sobre o que na sua vida? Acho que cada um de nós pode responder de uma maneira muito pessoal, né? E a vida, como falamos, é uma viagem, né? Uma viagem que temos diante de nós, que é um oceano da vida, né? Ou é um voo que um dia vai chegar ao aeroporto definitivo. Um dia a gente vai descer desse avião. Já falamos disso ano passado com bastante profundidade e assim amplitude, né? Que é o tema da morte. Mas nós estamos hoje falando de vida. E vida é uma realidade que nós apreciamos muito, mas nós não podemos ficar encalhados na praia, no porto, ou ali enferrujando-se no aeroporto, né? Nós fomos criados para viajar, para buscar altos mares e realizar a vida de muitas pessoas que dependem de decisões pessoais essenciais. Queria fazer essa introdução, Ana Paula, né, para que você também possa nos enriquecer com as suas palavras. Muito bem, muito bom. Gostei muito dessa pergunta. Você poderia repetir essa pergunta? Para todo mundo gravar essa pergunta. Você tem medo de decidir sobre o que na sua vida? O que na sua vida? Eu estou aqui pensando. Sobre o que a gente tem medo de decidir na vida, né? Muito bem. Pois é, e a decisão que a gente está querendo trazer, né? Estimular decisões quando a gente fala sobre escolher ou encalhar na vida, né? Na verdade, é uma bifurcação que a gente tem. A gente encontra a bifurcação que eu acho que fala de uma força prioritária interna nossa que pode agir a nosso favor ou contra nós, né? E aí, eu queria que vocês pensassem comigo aqui, quando a gente paralisa, quando a gente não se expõe, quando a gente se encolhe, a gente não se esforça, não corre risco, né? Mesmo que sejam riscos mensurados, a gente se omite a agir, a gente está caminhando para encalhar, né? Só que o grande ponto de consciência que a gente tem que ter, que quando eu decido não fazer nada, eu estou fazendo uma escolha. Né, do Antônio? Quando eu acabo encalhando na praia, como o senhor disse, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de me isentar de escolher. Isso já tem resultados, né? Então, toda escolha que eu faça, seja ela coerente ou não com a minha vida, ou paralisando, eu estou escolhendo. Então, o que eu queria convidar para que todo mundo refletisse quando eu me faço de invisível, de transparente, ou seja, fico quietinha naquela água parada que eu falei na outra aula, eu estou decidindo já estou num processo de escolha,
com resultados que eu não vou gostar possivelmente, porque se eu estou esperando que me levem para um lado ou para cá, os resultados não vão ser de acordo com o que eu estava, a princípio, pensando. Então, se a gente está escolhendo de qualquer jeito, a proposta é: vamos fazer escolhas mais coerentes com o que a gente diz querer, com o que a gente diz acreditar, com o que a gente diz que realmente faz sentido para a gente. Já que não tem diferença, né? Então, assim, quando a gente pensa em escolher, o Antônio disse de uma forma muito bacana, é difícil escolher, né? As pessoas preferem se isentar, porque toda escolha você tem que abdicar de alguma coisa, né? Se eu escolho para a direita, significa necessariamente que eu vou abdicar da esquerda, da direita, se eu falei correto. Se eu escolho a esquerda, eu estou abdicando da direita e vice-versa. Isso nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões ou nas grandes, não tem como. Você vai abrir mão de alguma coisa. E muitas pessoas dizem o seguinte: é muito difícil escolher, é muito difícil decidir, então eu prefiro ficar quieta. Só que, de novo, você já está decidindo quando você faz isso. Então, quando você diz que é difícil escolher, eu vou dizer, não fazê-lo pode ser fatal, né? Porque aí você encalha. Da mesma forma, quando você percebe que você tem que fazer transformações em você, mudanças no seu comportamento, na sua forma de enxergar, e você não faz, o resultado também é implacável. E você possivelmente está começando a encalhar. E aí você olha para o lado e percebe assim: nossa, mas tem pessoas com resultados melhores. Será que acontece com aquela outra pessoa? E não sei se vocês já ouviram isso, Dom Antônio, se você já ouviu isso, mas muitas pessoas falam assim: ah, mas ele teve sorte. Teve uma família que ajudou, ele teve isso, aquilo, enfim, o outro tem sorte. E eu quero compartilhar com vocês a minha forma de enxergar sorte, e até com um olhar psicológico mesmo, do que eu levo para o consultório, que sorte, ao meu ver, eu tenho sorte, ela é minha aliada quando eu acordo cedo e cumpro com os meus compromissos, quando eu decido me aprimorar todos os dias, quando eu decido enfrentar os meus medos. A sorte fica do meu lado, porque eu estou ralando para isso, entende? Né? Então, assim, a sorte está do lado de quem decide arregaçar a manga e pagar o preço de escolher uma coisa e abrir mão de outra. Agora, é só a gente dizer o seguinte: não, hoje eu vou passar o dia inteiro assistindo uma série do Netflix, vou assistir todos os filmes, todo Big Brother, eu vou dormir o dia inteiro, que eu garanto a você que a sorte te abandona. Então, queridos, assim, não há sorte, né? Há o que você escolhe fazer. Então, eu estou brincando dizendo que a sorte é aliado de quem faz, de quem escolhe, de quem paga o preço. E é uma coisa que eu digo sempre: é fácil? Não, não é fácil. Ninguém nunca disse que ia ser fácil, mas é possível. E tem que avaliar o que você quer, e às vezes a nossa escolha ela não é ligada, assim, para ser mais coerente, ela não é ligada aos nossos instintos, às nossas paixões, ao que a gente quer fazer, mas ao que a gente precisa fazer, o que a gente diz querer realizar na vida. E senão a gente olha para o lado e acha que o outro teve sorte, e que a nossa vida não deu certo, que as escolhas não são boas, e aí a gente entra num processo de lamentação. Né? Então, eu digo que sorte é se dedicar, sorte é escolher, pagar o preço de abrir mão daquilo que você não vai levar na escolha, é se empenhar, se esforçar, é entender que você pode escolher qual o perfil que você quer levar para esse mundo, qual o perfil que você quer ser de ser humano nesse mundo. Você quer ser uma pessoa que veio a passeio ou a trabalho? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu quero ser uma pessoa nesse mundo que veio para encalhar ou para escolher? Encalhar pode ser mais confortável a princípio, porque eu fico ali, né, me isentando, fico no confortável, fico seguindo os meus padrões que se repetem, os meus medos, mas o resultado depois eu olho, não fico satisfeito, fico na lamentação. Ou eu posso escolher, que é difícil, que tem apertos, que me requer, né, que me exige mais esforço, mas que eu posso me aproximar do que eu quero. E eu acho que todo mundo tem que pensar, que eu penso muito também sobre isso, e o do Antônio fez uma pergunta muito parecida, mas em algum momento da fala dele, mas assim, o que nós estamos fazendo das nossas vidas?
né? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso na primeira aula, a preciosidade da vida, né? A essência da vida, a importância da vida. Então, a gente sabe que é algo realmente muito raro, é um dom, é um tesouro, para que a gente se permita viver de uma forma medíocre. E quando eu digo medíocre, eu estou falando de uma vida sem esforço. A vida medíocre é aquela vida mediana que eu faço, quando eu faço, o menos que o básico até às vezes. Eu fico só levantando o dedinho para poder respirar, né? Só faço um movimento de respiração, mas eu não quero suar. Então, não vamos viver uma vida medíocre. Agora, claro que a gente não tem como prever o futuro, mas a gente pode, pensando que a sorte pode estar do nosso lado, uma vez que a gente faça acontecer, né? Porque o que eu quero dizer com isso? O futuro é imprevisível, mas se eu faço hoje as minhas escolhas, se eu entendo o que eu quero e tenho um comportamento coerente com isso, mesmo que me custe um preço, onde eu abra mão dos ganhos momentâneos, né? Dos prazeres momentâneos, daqueles ganhos que são mais imediatos, e aguardo e seguro um pouco para poder ter os resultados mais robustos e mais coerentes com o que eu quero, eu não garanto que eu vou ter um futuro maravilhoso, porque o futuro é imprevisível, mas eu garanto que eu vou estar muito mais preparada para quando surgir uma oportunidade. Muito mais do que se eu estiver dormindo o dia todo. Se eu estiver abrindo mão de suar, de escolher de uma forma planejada, de uma forma pensada, né? Então, eu não tenho como controlar. As preocupações elas ficam fora da minha alçada, mas a minha influência, eu costumo sempre falar sobre isso, meu círculo de influência ele pode crescer a ponto de eu contagiar, contaminar, ou contagiar é mais bonito, né? Contagiar as minhas preocupações que eu não tenho como interferir. Me coloca mais no controle, mesmo do que eu não posso controlar. Agora, se eu não faço o mínimo esforço, garanto a você que a sorte te abandona de vez e o futuro que é imprevisível fica mais imprevisível ainda. Te tira mais ainda, né, do controle. Então, assim, eu acho que, de novo, sorte é você se empenhar, você se construir, você fazer escolhas. E eu quero apresentar para vocês aqui uma escultura que eu tenho, não sei se vocês vão conhecer, se o Dom Antônio conhece, é uma escultura que chama-se Self-Made Man. Que é, na verdade, um homem se esculpindo. Não sei se vocês conseguem visualizar. Está vendo? Ele com o machado, ele se esculpindo, e ele se esculpe a partir de uma pedra bruta. Ele esculpe a si mesmo, esculpe o seu futuro, e ele vai emergindo dessa pedra bruta. E eu acredito que essa escultura, essa aqui é uma réplica que não foi, a minha verdadeira acabou quebrando, e essa aqui é uma segunda opção, eu estou aguardando a minha outra, que eu gosto muito, ela representa muito aqui para mim, porque eu acho que ela simboliza todos nós, que somos uma parte já está pronto nosso. E a gente tem que reconhecer isso. Só que a gente tem que continuar se esculpindo, se construindo, para que a gente... E aí, o que é isso? Né? Para que a gente consiga fazer boas escolhas, eu preciso continuar me esculpindo, eu preciso continuar me conhecendo, porque aí eu sei quais escolhas que são melhores para mim, eu já sei quais são as ciladas daquelas escolhas que eu faço que não são saudáveis para mim e que me levam para uma lamentação, né? Então, assim, eu vejo e me preocupo muito quando a gente entra numa fala de se eu tivesse seguido aqueles passos que me falaram, se eu tivesse seguido os conselhos, se eu tivesse feito uma outra escolha. E você fica tanto no passado e você esquece que você pode ainda continuar se esculpindo, você paralisa. Então, a ideia é, você pode, né? Continue construindo você, continue entendendo que você pode buscar mais autoconhecimento, entender exatamente o que faz sentido para você, o que você está dizendo que você quer e por que você está indo para o lado esquerdo se você diz que você quer ir para a direita. Se o seu caminho é chegar no norte, por que você está indo para o sul? Então, o meu marido ele fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, quando ele escuta alguém falando, se eu tivesse, se desse tempo, se tivesse sido assim, se eu tivesse uma casa assim, ele fala, se é pior que lepra. Eu adoro quando ele diz isso. Ele fala, se é pior que lepra, lepra da alma, porque você fica paralisado diante de algo que não deu certo para você. Então, cuidado para você não continuar querendo viver, escolhendo, deixando a sua vida andar para frente de uma forma mais dinâmica e correta, presa nessas escolhas que talvez não deram certo, ou escolhas que você não reconhece como suas. Como o Dom Antônio disse muito bem, você terceiriza.
Então, você talvez encontre a sua vida hoje não muito satisfeita e diz, mas também eu fiz isso pelo Dom Antônio, eu fiz isso pelos meus filhos, eu fiz isso pela minha família. E você não assume o que você escolheu. Né? Então, muito do que a gente vive hoje, eu vou dizer praticamente 99%, é resultado do que a gente escolheu. Então, a gente precisa entender que a gente pode escolher, mas a gente não pode nunca esquecer que para cada escolha eu tenho que assumir as responsabilidades das consequências daqui para frente e do que eu já escolhi atrás e que agora já passou e que eu preciso aprender daqui para frente. Então, lembra que se é pior que lepra. Não importa a sua idade para recomeçar, para continuar se esculpindo, se construindo. Então, eu digo assim, anuncie-se para você mesmo. Anuncie você para você mesmo. Não importa a sua idade. Eu atendo uma pessoa de 76 anos. E tem outras pessoas que estão nessa mesma faixa etária. E é muito bacana ver alguém querendo se esculpir quando talvez pudesse estar querendo agora nem falar disso, sabe? Não querer parar, entrar num setting terapêutico, entrar numa terapia. Eu já contei para vocês aqui no curso do ano passado, da Morte Não Pode Ser um Tabu, onde eu atendi um idoso que estava no leito de morte e ele decidiu se esculpir e se construir nos últimos dias de vida, porque ele queria uma vida mais digna, ele escolheu viver os melhores dias que ele podia com a família dele naqueles últimos dias. Não sei se vocês vão lembrar desse depoimento, né, desse caso que eu compartilhei com vocês. Então, não importa a idade, não importa o que você fez, continue se esculpindo. Continue acreditando que a vida pode ser uma vida espiritual. E quando eu digo a vida espiritual, eu não estou aqui partindo para um olhar religioso, eu vou deixar isso para o Dom Antônio. Né? Mas uma vida espiritual é uma vida em essência, uma vida onde eu posso ser um ser humano melhor, onde eu posso, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, cada vez me desafiar e ser uma pessoa melhor. Entende? O que eu posso melhorar na minha existência? Então, isso eu entendo como uma vida espiritual. E todos nós podemos e devemos pensar nisso. Né? No ser mais do que no ter. Então, o meu convite com essa minha fala é: vamos cada vez mais pensar nessa escultura, chama-se Self-Made Man, que é um homem se esculpindo, onde a gente precisa se esculpir cada vez mais. A gente precisa se desculpar também das escolhas que a gente fez. Então, eu digo, esculpa-se, construa-se e desculpe-se também. A importância, porque a gente, às vezes, observa um resultado ou lamenta, ou não acredita que pode ser diferente, mas se você não se der a chance para escolher, você vai encalhar. Então, assim, se você tem essa chance, escolha por escolher, mas uma escolha consciente, uma escolha que faça, que tenha lógica para você, o que você diz querer. Porque a gente, às vezes, fica num conflito. Eu digo que eu quero um trabalho, sim, mas eu não me esforço. Eu quero que a minha empresa cresça, mas eu não movimento. Eu quero me relacionar melhor, mas eu só permito que pessoas que eu estou enxergando que não me fazem bem entrem na minha vida. E aí não entendem por que os relacionamentos não dão certo. Então, assim, a gente sabe as escolhas que a gente está fazendo. Então, claro que muitas pessoas podem até ser enganadas, mas muitas vezes as amostras estão assim evidentes para a gente poder fazer as escolhas. Então, esse é meu convite, né? Mais uma vez, construam-se. A proposta de uma vida espiritual é uma vida que você merece viver, merece escolher. Então, acho que, basicamente, esse é meu olhar, Dom Antônio, sabe? Nessa proposta de ou a gente escolhe ou a gente encalha. E, basicamente, é isso. Se você me permitir, claro. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que claro. você disse. Você falou uma frase que já havia pensado ao preparar-me para essa aula, né? Quem não se analisa, se paralisa. Uhum. É isso. Isso é uma frase que revela uma virtude muito importante, que é a prudência, que é a arte de decidir. A gente pensa na prudência como uma arte de se recolher, uma arte de se reservar, uma arte de se poupar, né? Uhum. A gente fala, cuidado, tenha prudência, não saia à noite, né? Isso. Cuidado, tenha prudência,
use máscara, né? Quer dizer, parece que é uma atitude assim de ficar encolhido perante a vida, né? Uhum. E aqui sem entrar em nenhum trocadilho, mas quem fica encolhido perante a vida necessariamente encalha. Os encolhidos encalham. Exatamente, Dom Antônio. E a prudência, que é essa arte de decidir, nos leva a analisar experiências passadas, né? Procurar ouvir, escutar de pessoas que já passaram por momentos de encalhamento, porque se encolheram, né? Souberam escolher na vida aquilo que lhe ajudasse, como você falou, a reconstruir-se, a recomeçar. Então, é preciso viver essa análise própria da arte de decidir, que chama-se prudência. Analisar as experiências do passado. Não para ficar se lamentando, mas para poder tirar experiências boas. Experiências boas. De uma experiência má, a gente pode tirar uma experiência boa. Então, analisar a experiência. Analisar o que nós escutamos ou o que nós vemos, para depois decidir. A decisão é o terceiro ato da prudência. E às vezes a gente decide sem análise, aí a gente paralisa. É verdade. A gente decide de uma maneira assim absolutamente autônoma. Não buscamos conselho, não procuramos escutar pessoas mais experientes, né? E o próprio Deus também. Você falou que ia dar um olhar religioso. O espiritual, nessa dimensão do essencial, é fundamental, mas eu estou apresentando também nessa perspectiva. Deus tem um projeto, antes da nossa concepção, Ele já nos projetou. Uma vez concebido, Ele nos chamou para ser o seu construtor do seu projeto. É preciso escutar também Deus, não só escutar os homens, mas escutar Deus. E aí sim, com liberdade e responsabilidade, como você enfatizou bem, decidir. E decidir é um ato de audácia, um ato de coragem. De coragem. Um ato de ousadia. E assim como os motores de um navio ou de um avião devem ser colocados em alta potência para poderem zarpar, para poderem levantar voo, né? Essa decisão com os motores da ousadia, da coragem, da audácia, nos leva a seguir adiante. Fala-se que aquele grande navio transatlântico, o Titanic, penso que é um filme que todos nós assistimos, que relembra esse fato, né? Não naufragou por uma má decisão, naufragou por uma soma de más decisões e omissões. Omissões, isso me chama a atenção. Você falou, né? Não decidir-se é uma omissão. Sim. Então, houve uma série de más decisões, desde o início da viagem, de umas omissões que fizeram com que o navio, né, pensando que ia resistir a um iceberg que só se via a sua ponta, né, não se via o que estava submerso, aí passou ao lado da ponta, mas o que estava submerso rasgou o casco. E houve aquela tragédia, né? Sim, sim. Então, a prudência é a arte de decidir. Com uma análise da experiência, com uma análise do que se escuta e se aconselha, né? Como estamos fazendo aqui nessa aula, essa aula é uma verdadeira direção, um aconselhamento, para que as pessoas possam ter a ousadia de decidir por conta própria, né? É verdade. Eu vou acrescentar uma coisa, quando eu estava falando, brinquei falando da sorte, né? Que a sorte, ela é aliada, ela me acompanha se eu estou ali no dia a dia, acordando cedo, trabalhando, estudando, né? Planejando, avaliando, como o senhor está falando, e decidindo. Mas eu queria que você deixar também aqui uma reflexão. Uma vez que você entenda o que você quer para a sua vida, uma vez que você saiba que você está mais coerente com o que você está dizendo querer para a sua vida, não se preocupa mais com o que passou. Lembra que a sorte vai ser o que você for fazer a partir de já, repetidamente, consistentemente, o resultado vai aparecer. Do Antônio, acho que o senhor congelou.
Não sei se o senhor congelou. Não, estou ouvindo. Opa, voltou. Que não, bom. não, não. Então, a gente tem que focar muito nos frutos das ações que eu posso fazer hoje. Então, acho que a gente tem que esquecer tudo no bom sentido, mas assim, focar, né? Botar atenção nos frutos que eu quero a partir do que eu começo a fazer hoje. E o que se eu digo que eu quero, né? Se eu digo que eu quero melhores resultados, eu preciso fazer boas escolhas, mas eu preciso ter consistência nisso. Então, eu costumo dizer assim, faça repetidamente o que você entende que está de acordo com as suas escolhas, né? E assuma isso. E uma outra coisa que eu acho que ajuda muito a não encalhar, e aí é um papo mais longo, não vou me aprofundar, mas deixar uma dica, que é a gente precisa sempre pensar no que às vezes a gente não consegue decidir ou que faz a gente encalhar. Eu vejo muitas pessoas encalhando pela falta de perdão. Às vezes, meu auto-perdão me faz parar na vida, porque eu não me perdoo pelas escolhas que eu fiz ou pelas que eu deixei de fazer, né? Eu não perdoo pelo que eu fiz, então, assim, eu fico nessa paralisia da falta do auto-perdão, e eu encalho mesmo lá na praia. A outra é perdoar pai e mãe. Perdoar pai e mãe é fundamental para a gente parar de encalhar na vida. Pai e mãe são as nossas primeiras figuras de amor. E, naturalmente, são as primeiras figuras que nos decepcionam, porque pai e mãe é gente como a gente. Pai e mãe é ser humano de carne e osso. Só que quando a gente é filho, é criança, pai e mãe são os heróis. Só que esses heróis, por serem pessoas, eles decepcionam às vezes. E essas decepções vão causando alguns calos na alma, e que se você não resolve, não compreende, não perdoa, e não entende que o seu pai e sua mãe fez o melhor que eles puderam fazer por você, nas condições que eles tinham, tanto emocional, psicológica, porque às vezes tem coisas difíceis de serem perdoadas, mas era uma condição psicológica, até doente muitas vezes, financeiras, sociais, mas se você consegue trabalhar o auto-perdão, perdão de pai e mãe, e direcionamento do que você, não estou nem falando do que você quer ser para a vida toda, mas que você possa decidir para cada momento, né? Ficar atento para as oportunidades, para as escolhas de cada momento. Então, acho que são esses 3 pontos que eu queria também deixar para que você não encalhe. Então, auto-perdão, perdoar pai e mãe, né? Compreender que são humanos como a gente, que erram muito, mas acertam muito também. E entender que a cada momento na vida você tem opção para escolher. A cada momento. Então, não se preocupa nesse momento de ser tão apressado em querer a escolha que vai transformar a sua vida. É dia a dia, passo a passo, escolha a escolha. Ou eu leio, ou eu durmo. Ou eu acordo para fazer uma atividade física, ou eu vou comer, né? Ou eu vou trabalhar, ou eu furo o trabalho, né? Eu posso fazer escolhas a cada dia. Eu escolho quem me faz bem, quem eu posso fazer bem, ou eu me omito. Então, pequenas escolhas diárias estão à nossa disposição a todo momento. A gente só precisa ficar atento a isso. Então, são essas 3 coisas. Agora, como que eu perdoo o pai e mãe? Como é que eu faço auto-perdão? Aí você precisa de um trabalho mais aprofundado. Você precisa de um auxílio de um profissional, mas é uma dica. Observa isso se essa é uma condição que você precisa cuidar. Auto-perdão e perdoar pai e mãe. E ficar atento às oportunidades que você tem dia a dia para cuidar e cativar as suas escolhas. Então, costuma-se dizer que quem decidiu pelo auto-perdão e por perdoar as pessoas já tem meio caminho andado. Uhum. Já está, começa a esculpir mais uma pedra de um lado, né? Então já tem decidir, né, por objetivos que são essenciais na vida, né, já é um meio caminho andado. Uhum. E é sobre isso que eu queria agora falar, né? Porque é difícil decidir. Sim. Mas é muito mais difícil levar à prática o que foi decidido. Assumir as consequências, seria isso? Seguir adiante? Seguir adiante, manter a decisão sempre atualizada, com uma voluntariedade atual. Sim. Porque, claro que manter toda decisão... fiel, né? Se manter digno fiel. da escolha. Então, manter-se fiel à decisão tomada. Com
os altos e baixos, que, como você mesmo falou, né, ninguém é herói e sempre há, né, a falibilidade, a fragilidade, a vulnerabilidade, mas não desistir do que foi decidido por esses fatores que são as próprias limitações ou fraquezas humanas. Manter o que foi decidido. E nisso, volto ao olhar religioso, que, para mim, é uma grande lição, né? Que é a última frase de Jesus antes de morrer. Que oxalá possa ser a nossa última frase também. Tudo está consumado. Tudo está planificado. Tudo está acabado. Isso é manter a decisão até o último suspiro. A gente termina um projeto, a gente termina uma vocação, a gente planifica a nossa construção, como essa escultura que vocês têm aí diante de você, né? Que você nos apresentou, esse auto-esculpir-se, né? Tem que ser até a última martelada, até a última lasca dessa grande pedra de mármore que somos cada um de nós, e temos que nos fazer desde a concepção. Isso se faz até de uma forma assim bastante biológica, mas depois começa a ter autoconstrução psicológica, autoconstrução espiritual, autoconstrução relacional, autoconstrução social, autoconstrução religiosa, até o último suspiro. Nós nunca somos uma obra consumada. Isso. Agora, quem escolhe errado ou quem tem medo de escolher, ficará uma obra enferrujada, consumida pelo tempo, né? Então, simplesmente envelhece, mas não se realiza, né? É verdade. Eu gostei muito quando você mostrou a escultura, porque me veio imediatamente à imaginação a grande obra de Miguel Ângelo, visitada por milhares de pessoas, milhões de pessoas, que é a criação na Capela Sistina, porque o braço direito dessa escultura, do personagem da escultura, está na mesma posição que Miguel Ângelo pintou o braço de Deus. Um braço levantado e o outro braço com o dedo esticado tocando o dedo da criatura, do homem criado, da pessoa humana criada. Ali está esculpido que o escultor divino nos comunica a sua força de esculpir-nos. Com um braço ele mostra o instrumento, com o outro braço, com o dedo, toca o dedo de Adão, né? E aí mostra a força do autoesculpimento procede de Deus. A gente sabe que é um projeto lindíssimo, que é viver. É a beleza da vida. Mas esse projeto nos foi dado na planta. Agora a gente tem que transformar isso na realidade, né? E é um projeto que nos foi dado gratuitamente. Deus não cobrou esse projeto. Por isso, se eu não pedir para nascer, né, eu tenho uma responsabilidade após nascer, que é realizar um projeto que me foi dado gratuitamente, porque a vida é um dom gratuito. É verdade. Então, a força do projetista está no construtor. Nós construímos. A gerência é nossa, né? A gerência é nossa. A gerência é Como nossa. o senhor fala que a gente não decidir até o final, né? Não, porque o desistir no meio do caminho traz muita frustração, e uma pessoa frustrada é uma pessoa encalhada, né? No nosso conceito aqui, né? Tem vários indicadores do encalhamento, né? Exatamente. O não analisar, né? Terceirizar, né? Decidir pelo que está errado e não retificar, né? Achar que aquilo lá vai fazer a pessoa feliz. Então, há uma série de causas do encalhamento. Sim, é verdade. A gente poderia ficar listando vários aqui, mas acho que o que a gente conseguiu falar já trouxe bastante, né, claridade para quem quiser ouvir, né? Para quem realmente estiver aberto a querer escolher, eu acho que vai contribuir bastante, né, Dom Antônio? Eu ouvi recentemente uma frase de uma pessoa
já bastante experiente na vida, que me gravou. Essa pessoa dizia: quando eu era jovem, eu via nas pessoas velhas uma sabedoria que eu devia aprender delas. Agora que eu sou velho, eu vejo que eu tenho que aprender dos jovens. Mas o importante é sempre continuar aprendendo, não importa, né? Isso mesmo. Acho que essa é a mensagem, né? Essa talvez seja a grande decisão. Sim. Eu tenho que aprender a viver. É isso. Aprender a viver, aprendendo a decidir, né, sobre as coisas essenciais, né, e completando com essas decisões. Você falou, ir para a direita, para a esquerda, né, comprar uma roupa ou não comprar. Mas a gente tem que fazer o exercício das decisões essenciais, porque depois as decisões, né, que fazem parte do nosso dia a dia estão dentro de um grande projeto, dentro de uma grande realização, né? E enfatizo, temos que aprender a decidir e aprender a perseverar no que foi decidido até consumar, planificar, concluir todo o nosso projeto existencial. Então, por isso que escolher na vida é um risco que vale a pena. É isso aí. Vale a pena. É um risco que vale a pena. E a gente vê claramente porque que beleza é viajar se descobrindo ao longo da viagem. Ou como você utilizou, esse auto-esculpir-se ao longo da vida, né? Não esquecendo que sempre há um pedaço desse grande bloco da vida que ainda precisa ser esculpido, né? E aí entra esses últimos momentos que a gente tem que decidir, né? Decidir entregar a vida planificada àquele que nos deu a vida. Momento também, conversamos já o ano passado sobre as aulas sobre a morte, mas é um momento que vale a pena refletir agora, né? Assim como eu decido por um projeto divino, eu também decido entregar esse projeto acabado, bem gerenciado, bem construído, a Deus. Então, a vida e a morte são dois momentos importantíssimos. Viver a vida e consumá-la no momento da morte, entregando nas mãos de Deus. Muito bem. Muito bem. Eu quero deixar também uma pergunta, Dom Antônio. Me ocorreu agora, né? Não sei, você que está assistindo aqui a gente, estamos todos passando por uma crise, né? Uma crise no mundo, né? Uma crise mundial com tudo que a gente está vivendo, com a saúde e está influenciando na economia, né? E além disso, então assim, a gente tem uma crise mundial e cada um tem a sua crise pessoal, né? Cada um vive uma crise pessoal. E eu não sei qual é a crise que você que está assistindo a gente agora está vivendo. Mas eu quero te fazer uma pergunta para você já começar a fazer escolhas na sua vida e não encalhar mais, é pensar o seguinte: quando essa crise passar, onde você vai querer estar? Como você vai querer estar? Que parte você vai querer ter esculpido de você? Qual comportamento? Qual escolha? Então, quando essa crise passar, onde você vai estar? Como você vai se apresentar? Muito bem. Muito bom, Dom Antônio. Foi muito bom. Foi muito bom a nossa conversa. Isso. Que proporciona essa reflexão que fizemos em voz alta para que as pessoas possam continuar refletindo, né, no silêncio da sua alma, né, do seu íntimo. É isso mesmo. Então, esse é o nosso objetivo, refletir para ajudar a refletir. Por isso que o nome do nosso curso é Reflexões sobre a Vida. Reflexões sobre a vida. Não é uma aula propriamente dita. Nós usamos a reflexão em voz alta. Exatamente. Vocês podem fazer uma reflexão interior no silêncio dos seus pensamentos, né, das suas análises. Exatamente. E as duas perguntas podem ser o ponto de partida para a sua reflexão. Você tem medo de decidir sobre o quê? Isso. E
como todos passamos por crises, né? Quando a crise acabar, onde você quer estar, né? Perfeito. Que fiquem essas reflexões, né? Que ajudem as pessoas, porque as pessoas podem dizer, nossa, foi interessante, mas eu começo da onde? Como o senhor disse, a partir dessas perguntas, talvez possa ser o início para movimentar alguma coisa. Para fazer essa reflexão. Como os italianos dizem, eu gosto muito, nós fizemos a reflexão em alta voz. Em alta voz, exatamente. Agora eu preciso fazer a reflexão sottovoce. Sottovoce, em voz baixa. Muito bom. Muito bem. Então, a gente encerra, né, Dom Antônio, mais esse encontro. Eu quero reforçar, você que está aqui assistindo, segue essa conta aqui do Instagram, esse canal, para você ir acompanhando os próximos vídeos, deixa seu comentário, suas sugestões, e se você quiser se inscrever para o sorteio, vai lá no Instagram, @AnaPaulaPingarilho, e coloca nos comentários, na foto do dia 16 de abril, que é o folder, né, o flyer desse curso, o @ do seu Instagram. E a gente vai ter um prazer muito grande de fazer esse sorteio, e vamos depois tirar fotos e tentar também mostrar essas fotos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Muito bom, gente. Obrigada por todos que estão aqui. Diga, Dom Antônio, desculpa. E voltamos a esse encontro reflexivo no dia 2 de junho. 2 de junho, muito bem. E aí a gente vai falar sobre vida e felicidade, né? Uma dualidade e uma expectativa. É o nosso tema da terceira e última aula. Muito bom. Mesmo. Dom Antônio, grande beijo, um grande abraço. Muito obrigada por mais uma vez essa troca, essas reflexões em voz alta. E nos encontramos em breve. Isso mesmo. Uma boa noite para você. E que possamos, com a nossa dupla, ajudar as pessoas a multiplicar e enriquecer suas vidas. Porque viver vale a pena. A vida é muito bela. Tá? Então, uma boa noite a todos. E eu estou muito feliz com essa dupla. Estou gostando dessa nossa dupla. Boa noite para vocês todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau, Dom Antônio. Tchau para todos.